Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Graças a Deus. Este filme é de 2018 e foi realizado por François Ozon, que é um realizador e escritor francês de 53 anos. Ele realizou, entre outros filmes, o filme France, de 2016, de que eu fiz também uma revisão aqui no canal, então vou deixar o link lá em baixo. Este filme baseia-se num caso verídico, um caso passado em França. Um homem, Alexandre Hezez, apresenta uma queixa junto do cardeal Barbarin em 2014, o cardeal de Lyon, contra o padre Prenat, um homem já idoso, dos seus 80 e tal anos, que terá abusado dele quando ele era criança, nos anos 80. Descobre-se depois que este padre abusou de crianças entre 1970 e 1990. Ele estava à frente dos escoteiros e era nesses encontros de escoteiros e noutras ocasiões que ele aproveitava para cometer os abusos, e sabe-se que abusou de pelo menos 85 crianças. Portanto, foi um caso que foi abafado pela Igreja durante muito tempo, e por aquela diocese, e quando se descobriu foi um grande escândalo. Foi uma história muito noticiada em França nesta altura, portanto eu penso que foi quando se tornou público já em 2016, e pronto, e foi muito falada e bem. E foi então esta história que deu origem ao filme. Eu penso que as personagens deste filme são fictícias, exceto o cardeal Barbarin e o padre Prenat, porque a personagem principal que aparece logo no início, que é o Alexandre Guérin, não é Alexandre Hezez, portanto eu penso que depois, para poderem dar alguma liberdade artística também, inventarem a família, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, mas fiquei com essa ideia depois de ler uma notícia sobre o caso, uma notícia de 2019, do ano passado. Parece que o padre Prenat será indiciado, ou será julgado em Lyon, desculpem, estava aqui a ler no papel, este mês, não sei se já foi, não segui essa notícia, mas quando estava a pesquisar aqui para o vídeo, encontrei essa notícia de 2019, em que dizia que quem apresentou a queixa foi Alexandre Hezez. Depois não falaram de mais nada, de outras coisas que eu considero importantes que aparecem no filme. Então eu não tenho a certeza se foi só porque acharam que não era relevante para a notícia ou se foi porque houve esta liberdade criativa também, como costuma acontecer de vez em quando. Portanto, o próprio realizador dar-se alguma liberdade artística, seja mesmo sendo para contar uma história que efetivamente aconteceu e com as consequências que se conhecem no filme, neste caso. Já agora falei do julgamento que será este mês, ou que terá sido este mês, do padre Prenat. O próprio cardeal Barbarin, que é o arcebispo de Lyon, terá sido condenado a uma pena suspensa de 6 meses por não denúncia de violência sexual contra menores, apesar dele alegar que ele não sabia. Pronto, ele entrou ao serviço, vamos lá, mais tarde, não é? Ele é mais novo, uns 20 anos do que o padre Prenat, enfim, porque já teria havido denúncias contra este padre de alguns pais, mas que foram sendo desvalorizadas. Ele foi sendo deslocalizado para outras, ou deslocado para outras paróquias, sempre a trabalhar com crianças, fosse nos escoteiros, fosse na catequese, e é quando a personagem principal, o Alexandre Guérin, portanto eu agora vou passar para o filme, quando descobre que ele continua a trabalhar com crianças, fica muito chocado e decide então em 2014 apresentar esta queixa ao cardeal Barbarin. Então agora vou passar para o filme em si. É um filme calmo, portanto isto é um tema muito revoltante, não é? Estamos a falar de pedofilia e estamos a falar de um encobrimento de pedofilia. Então é muito revoltante e é muito... uma pessoa fica muito indignada. Eu tentei gravar este vídeo a semana passada, tinha pouco tempo, estava com muito trabalho e quis aproveitar uma janela de meia hora para fazer tudo isso, gravar, editar. Deixei-me levar completamente pelas emoções e depois nem cheguei a falar do filme em si. Só falei de como estava revoltada com a Igreja Católica e a forma como durante tanto tempo geriu estes casos e estas questões. Enfim, sempre em prol do agressor e não em prol da vítima, e é melhor parar por aqui, senão vou começar a entrar por aí outra vez. E então ficou um vídeo eu achei muito desinteressante. Então eu cheguei a editá-lo e tudo, mas deitei-o fora. Então agora, uma semana depois, volto a gravar.
Portanto, vamos ver como é que isto corre agora. E eu quero fazer as coisas estruturadas, por isso é que também estou a tentar falar com este tom calmo e pausadamente, que é para não me deixar levar e depois sair, enfim, completamente fora, porque eu acho que o filme, como objeto cinematográfico, é interessante também. Este filme é bastante diferente do filme Em Guerra, é um filme também francês e que fala de um caso também revoltante, mas que aí tem mais a ver com o mundo operário e o abuso que algumas empresas fazem dos seus próprios funcionários, em que a revolta é muito gritante. Eu fiz também uma revisão desse filme aqui no canal. Nesse filme a revolta é muito gritante, é tudo muito violento, é tudo, mas de forma agressiva. Portanto, o próprio título do filme Em Guerra acho que traduz muito bem tudo aquilo que se sente e toda a dinâmica e o passo apressado do filme. Aqui no filme, graças a Deus, é uma indignação muito mais calma, muito mais contida. Então eu acho que o próprio andamento do filme, tão calmo, com tudo a fervilhar e ali a borbulhar, traduz bem a forma como as coisas às vezes se passam dentro do seio da igreja. Portanto, trata-se quase como uma instituição que mascara coisas graves e que se passam efetivamente e que são uma realidade, como se não fosse nada de muito especial e mantendo as aparências, em que as aparências acaba por ser o mais importante. O próprio passo do filme parece replicar o próprio passo que levam estes casos quando são apresentados, ou quando eram, agora penso que são mais... Enfim, é tudo mais falado e isso é bom, nestes casos é muito bom. Portanto, é mais transparente e as pessoas não têm tanto medo, se calhar, de falar também, porque muitas vezes a Igreja, para muitas pessoas, representa um tipo de poder máximo que eles não podem contrariar. Portanto, o facto de ser uma religião acaba por tornar estas coisas mais complicadas para quem não vê estes padres como homens que são, falíveis também, quando os vê como alguém que de alguma forma é superior. Eu não os vejo assim, pessoalmente, mas há quem veja e eles acabam por se aproveitar desse ascendente. E depois quando estamos a falar, e isto eu falo da relação entre os pais e os... Ai, Ana, já te estás a distrair outra vez, pá, bolas! Voltando ao filme. Então, Alexandre Guérin descobre que o padre Prenat continua a dar a catequese, continua a ter crianças a seu cargo e decide fazer então uma denúncia ao padre ou ao cardeal Barbarin, portanto, que será o superior hierárquico do padre Prenat, portanto, terá poder para fazer algo em relação a isto. Alexandre Guérin é um homem que parece bem posto na vida, tem uma casa bonita, com a aparência de ser abastada, é casado, a mulher apoia-o em todo este processo, eles têm 5 filhos, 2 que já são mais velhos, eu diria 16, 17 anos, e ele põe-nos todos ao corrente, dada a altura do que se está a passar, até por sugestão da mãe, da própria mãe, que o apoia nesta denúncia, que sabe o que é que se passou com ele quando ele era criança e que diz, não, nós temos que tratar disto em família. E vamos falar disto em família, porque ele também andava enervado, andava em baixo e eles estão no seio da igreja também, portanto ela dá aulas num colégio religioso, os filhos andam no colégio também, andam na catequese, seguem aqueles passos todos também, ou estão a seguir, da comunhão, da profissão de fé, crisma, etc. Os mais velhos então tiveram a festa, ou fazem a festa da confirmação, ou do crisma, não sei se já me estou a trocar toda, mas portanto um dos sacramentos durante o filme, isso acontece e eles são ativos, eles vão à igreja todos os domingos, fazem orações em conjunto, ou seja, são uma família bastante religiosa. Então eu achei logo muito curiosa aliás, toda esta abertura que vai completamente contra, ou que sai fora depois daquilo que lhe fazem a ele, ao Alexandre Guérin, que é, ele apresenta esta queixa ao cardeal Barbarin. Aquilo tem que seguir uns determinados trâmites, é tudo muito lento e muito frustrante para ele, e dizem-lhe muitas vezes que ele tem que ter calma, quase a dizerem-lhe, mas sem lhe dizerem, mas já foi há muito tempo, deixa estar, sei lá, fala com Deus, faz uma oração e tudo fica bem, enfim. E ele, que é crente, ele sabe e tem presente que isso não é suficiente, que há coisas que são do mundo dos homens, que não são do mundo de Deus, pelo menos foi assim que eu vi. E então gostei muito dessa personagem, é quase como se aquela família representasse de alguma forma como deveria ser a família cristã.
pronto, com essa abertura toda a falar destas coisas, a falar de sexo e sobretudo a falar desta questão da pedofilia, que é muito grave. Portanto, ele foi abusado quando teria, não sei, uns 9, 10 anos, por aí, quando estava nos escuteiros. E depois descobriu também que alguns amigos dele também tinham sido, em conversas. Ele disse aos pais dele, quando já tinha 17 anos, o que é que lhe tinha acontecido. Os pais desvalorizaram completamente. Estamos a falar de uma família bastante abastada, bastante culta. Portanto, não estamos a falar de uma família, sei lá, de poucas posses ou pouca... enfim, que às vezes nós associamos àquelas pessoas que são mais... que têm mais aquela crendice ou de ir atrás do padre e enfim... Não sei se calhar não estou a fazer explicar muito bem, quer dizer, aquela família que nós achamos que por ser mais culta e por ter mais conhecimentos vai dizer o quê? Vai tentar perceber, então, mas como é que isso aconteceu e tal. E sobretudo por ser o filho deles. Mas não, mas desvalorizaram completamente. E ele aprendeu a viver com isso durante a sua vida adulta, portanto é uma pessoa em vários campos bem sucedida, mas depois lá está, quando descobre que ele trabalha com crianças, decide fazer esta denúncia. A denúncia depois segue para lá uns trâmites e acho que vai ter com uma psicóloga que trabalha na diocese e que parece-me ser uma espécie de secretária também do cardeal Barbarin, portanto é com ela que ele vai falando, trocas de e-mails, etc, encontra-se com ela também e entretanto ela acha que é boa ideia reuni-lo, portanto o Alexandre Guérin, com o próprio padre Prenat, de quem ele está a fazer queixas. Esse encontro eu achei de todo o filme, isto acontece na primeira parte do filme, vamos lá. Este filme, aliás, eu diria que é um filme bastante bem estruturado. Nós primeiro acompanhamos apenas o Alexandre Guérin e pensamos, ou eu pensei, ok, o filme vai ser todo sobre ele, e tudo bem, estava-me a interessar, nada contra. E então lá está, estamos nesta fase em que estamos só com ele e há este encontro que eu achei muito violento. Não só é violento porque ele está ali frente a frente com a pessoa que abusou dele quando ele era criança e vulnerável, e se nós pensarmos que há tantas coisas na nossa infância que nos marcaram e, em princípio, se tudo correu bem, de forma positiva, mas aquilo que nos acontece na infância marca-nos muito. Há coisas que eu me recordo da minha infância, pelo menos, que ainda me emocionam. E são coisas positivas, portanto eu só posso imaginar se fossem coisas negativas. Portanto, não é de desvalorizar só porque foi uma coisa que se passou há 30, 40 anos, desvalorizar porque já foi há muito tempo. Eu acho que é uma coisa que marca para sempre. E se fala-se um bocadinho disso neste filme também, por causa da lei da prescrição. Na altura em França era 20 anos, portanto a partir dos 20 anos era como se não tivesse acontecido nada. Isso para mim é chocante, eu não sei como é que se pode pôr um tempo limite para um crime. Quanto mais um crime como a pedofilia, que marca desta forma as pessoas. E então na altura era 20, depois acho que passou já para 30 anos depois do crime ter ocorrido. Continuo a achar um bocadinho parvo colocar estes limites de prescrição. Eu presumo que existe uma questão prática de que eu não sei. Enfim, também não é a minha área de todo. Mas não percebo o porquê de colocar esses limites. E então há este encontro entre o Alexandre Guérin e o padre. E o Alexandre está claramente incomodado, mas ele tem um objetivo, ele quer confrontar, ele tem medo que o padre lhe diga que não fez nada, que é mentira, e não. Das primeiras coisas que o padre faz é admitir que o fez, que abusou. E então logo aí nós ficamos, a sério? Mas depois desvaloriza também, eu não sabia o que é que estava a fazer, ou pois eu nessa altura estava muito atormentada, é tudo eu. Quer dizer, nunca lhe passa pela cabeça o sofrimento do outro que está ali à frente dele. E isso vindo do padre, então, é ainda mais chocante. Quer dizer, estas questões são... Eu acho que qualquer questão de pedofilia é chocante. Vindo de um padre, ou vinda de um padre, pior. Porque é aquela pessoa que se devia identificar com o outro, que devia consolar, que devia dar amor, que devia não abusar, não magoar, não violentar, quer dizer, então eu acho que acabam por ser casos ainda mais chocantes por causa disso. Aquela pessoa em que tu depositas a tua confiança, em que confias plenamente, não é? Porque é assim que te ensinam. E há uma parte, já no fim, em que aquilo foi um encontro muito curto, não se retirou nada daí, bom, basicamente, e há uma parte já no fim em que a psicóloga sugere que eles deem as mãos e rezem um Pai Nosso, em conjunto.
E quer dizer, ele ter que dar a mão, e percebe-se a hesitação dele em dar a mão àquele padre, quer dizer, o toque daquela pessoa, eu nem consigo imaginar. E ele dá, é um homem forte, dá-lhe a mão, consegue rezar aquilo até ao fim e depois seria um Pai Nosso e pronto, mas depois o padre até inicia uma nova oração, então até lhe agarra a mão com mais força e aquilo é muito chocante, essa parte para mim foi... Eu até me torcia toda na cadeira, porque imagino o que é que pudesse estar a sentir aquela personagem. E acho que qualquer um de nós sentiria, não é? Então, nada sai desta reunião. Dizem-lhe um pouco para ele ter calma e a coisa vai passar. Ele vai tentando, vai sempre enviando os e-mails, etc. para o cardeal. Nada acontece, não há nada prático. Então, mas já o tiraram? Mas ele continua a dar catequese. Mas então, nananana. Enfim, nada muda. Ele começa a ficar furioso porque ele queria resolver isto com a Igreja. Como ele próprio é uma pessoa que acredita na Igreja, apesar de... ele não toma a parte pelo todo. Pronto, e ele conseguiu fazer essa separação. E então está a tentar resolver as coisas dessa forma. Só que não lhes estão a dar a resposta, estão a desvalorizar o sofrimento deles. Estão-lhe sempre a dizer, para já, estão a desvalorizar os sentimentos deles. Sim, mas depois, por outro lado, também estão a ser irresponsáveis ao colocar aquele padre com crianças. Ainda por cima, um padre que assumiu que é pedófilo. Ele não nega, ele nunca nega durante todo este filme. E a dada altura há um encontro com outro padre, que parece ser assim o fim. Ele não consegue chegar ao cardeal Barbarrans, que tem um encontro com ele, em que lá está, aquilo que ele diz e aquilo que ele sente é desvalorizado, do género, dizem-lhe qualquer coisas do género, tenta viver com isso, Deus ajudar-te-á, Deus guiar-te-á, quer dizer. E eu não digo que não, mas não resolver o problema muito prático e muito dos homens, daquele homem que anda aí à solta, que andava ali à solta, apesar de agora já muito idoso. E então vai ter com esse tal padre, que será então a resposta definitiva, que lhe volta a dizer isto. Opá, olha, aprenda a viver com isso, reza a Deus e tal e tal. Ele até no início, quando ele entra no gabinete dele, diz-lhe uma coisa do género: pois nós agora na igreja estamos mais atentos a estas questões da homossexualidade e da pedofilia. E o Alexandre diz, epá, alto lá, quer dizer, não esteja a confundir homossexualidade com pedofilia, não tem nada a ver. Uma é uma orientação sexual e outra é um crime. Pronto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu gostei que fosse dada essa camada à personagem, porque nós temos esta ideia, quando uma pessoa diz que é religiosa, que é tipo um não me toques, muito frágil, que faz tudo, que é uma espécie de ovelha e pau mandado e, enfim, que se o Papa diz, então ele faz, ou ela faz, e que não tem capacidade crítica, nem inteligência, nem, enfim, sensibilidade para ser ele próprio crítico, para questionar. Eu acho que há um pouco esta ideia, para quem tem preconceito em relação a pessoas que creem em Deus. Eu lembro-me que no outro dia ouvi um comentário que alguém fez que tinha ficado muito desiludido porque descobriu que alguém que até respeitava era evangélico. E eu fiquei, mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Se respeitas a pessoa, por alguma razão é. Quer dizer, parece que é logo um ponto a desfavor e eu não vejo porquê. E também não deixo de achar piada que às vezes esses comentários que eu acho que não são pensados, vêm de pessoas que se consideram muito livres e muito mente aberta e tal, mas que têm os seus preconceitos como têm as outras pessoas também e não se apercebem disso. Enfim, e então eu gostei que fosse dada essa imagem e esse ponto na personalidade do Alexandre, que sim, ele crê, sim, ele vai à igreja todos os domingos, sim, ele faz as orações em casa com a mulher e com os filhos, mas ele questiona aquilo que se está a passar com ele e ele não concorda. E ele quer que resolvam o assunto, ele quer que resolvam este problema. Não acontece nada. Então ele resolve 2 anos depois, e isto é muito engraçado porque eu até fiquei... Ele teve 2 anos a fazer isto, a andar atrás das pessoas, a tentar que fizessem uma coisa e nada acontece, porque no filme eu pelo menos não me apercebi dessa indicação. Foi só 2 anos depois, ou em 2016, ele apresenta uma queixa na polícia. Quando ele apresenta a queixa na polícia, a polícia começa a investigar e descobre outros casos que estão ligados a este padre Prenat. Portanto, e então aí entramos na vida do François Debord. O François Debord já é um homem também bem resolvido, aparentemente, parece que sim. Trabalha, tem uma mulher, tem umas filhas, 2 ou 3 filhas, toca bateria assim para descontrair, é todo ativo, é assim todo para a frentex, é assim extrovertido. Acho uma personagem muito engraçada neste filme, faz um contraponto com o Alexandre.
e depois é ateu, ainda por cima, então ainda faz um contraponto maior. E então ele vai à polícia, ele foi abusado, sim, portanto os pais, na altura, quando lhe aconteceu isso a ele, eles apresentaram queixa na igreja, ou na diocese, ou o que seja, garantiram-lhe que o padre iria sair do contacto com as crianças, iria deixar de ter contacto com as crianças, mas deslocalizaram-no só para outro sítio, para outra paróquia, sim, e ele continua a trabalhar sempre com crianças, pronto. E eles ficaram chocados quando souberam isso, porque eles pensaram, ok, ele saiu daqui, de certeza que o foram pôr lá, sei lá, num mosteiro e tal, em contemplação, em reclusão, qualquer coisa assim, retiro espiritual. Não, foi colocado só noutra paróquia e continuava a fazer as mesmas coisas. Quer dizer, eu juro-vos que eu não percebo este raciocínio, mas tudo bem. Tudo mal, mas tudo bem. E então passa à frente e começamos a acompanhar o François Debord. E tanto no caso do Alexandre Guérin como no caso do François Debord, nós acompanhamos a relação deles com as pessoas à volta deles. A relação com aquilo que lhes aconteceu a eles e como é que as outras pessoas percepcionam e como é que reagem. Portanto, há quem veja e quem apoie a 100%, há quem se sinta muito incomodado, há quem seja até um pouco hostil em relação ao que lhes aconteceu. Isso é sempre um pouco chocante. Pronto, e eu presumo que seja... Eu acho que existem sempre uma série de fatores que podem fazer com que isso aconteça. E enfim, e não me sinto preparada para estar acho que não tenho grandes capacidades para estar a discutir essa parte, mas é sempre muito chocante quando tu percebes que os próprios pais, que no caso do Alexandre Guérin, desvalorizaram completamente, não o apoiam de todo, acham que ele devia parar de andar atrás do Padre Prenat, para que já foi há tanto tempo, estás-te a chatear, ai meu Deus. Quer dizer... Enfim, é uma coisa que me é difícil de entender. No caso do François Debord, este ateu assim, mas todo pá-frentex, todo militante, é estranho. O irmão parece que tem ciúmes dele, porque ele está a receber as atenções por parte, sobretudo da mãe, por aquilo que lhe aconteceu. A mãe tem muita pena, eu acho que depois há ali um sentimento de culpa também, por não o ter protegido. Eu acho que isso acontece muito nestes casos também. Quer dizer, não têm a culpa, como é que podiam sonhar, como é que podiam saber, não é? Pior é aqueles que se apercebem mais ou menos e deixam ficar e desvalorizam. Acho que aí será mais difícil enfim, de justificar, não é? E eu acho que isso depois tem a ver também, lá está, com o ascendente que às vezes a religião tem sobre as pessoas. E eu acho que a religião, como qualquer religião, como instituição, tem muito que se lhe diga. Porque depois a instituição é feita por homens. E muitos homens, aliás, nem tantas mulheres. Se calhar se fosse um bocadinho mais... Eu não sei, sei lá. Um bocadinho mais diverso, não é? Se tivesse mais diversidade, talvez fosse um pouco mais equilibrado. Mas isso, sei lá, eu não faço ideia. A minha imagem da Igreja Católica não é muito positiva nesse campo. Enfim, mas continuar aqui no filme, que é para não me começar a perder. Então, François Debord dá os dados que precisa dar à polícia, cria uma associação com uma outra vítima de abuso, que é um cirurgião, e agora tenho que ver aqui o nome da associação, que é A Palavra Libertada. Portanto, eles conseguem reunir, passam a palavra, fazem conferências de imprensa, conseguem reunir um grupo de vítimas de abuso por parte do Padre Prenat. Eu esta parte não sei se é ficcionada, se é verídica. Portanto, eles estão-se a reunir e estão a querer reunir provas contra o Padre Prenat, porque muitos destes casos estão prescritos. Portanto, eles estão aqui em busca de algum caso que não esteja prescrito. Descobrem que alguns homens se suicidaram, alguns homens tornaram-se toxicodependentes, enfim, nem toda a gente conseguiu ultrapassar o que lhe aconteceu. Os níveis de violação foram diferentes também, isto é horrível de se dizer, mas até mesmo na polícia cada um deles tem que relatar o que é que lhe aconteceu, quando é que lhe aconteceu, e com pormenores, e é chocante. Eles não nos mostram praticamente nada, portanto, de cada vez que nós acompanhamos uma destas vítimas, eles mostram-nos as memórias deles no acampamento dos escoteiros, mas só o rapaz a passar e o padre a ir atrás dele. Portanto, nunca vemos nada concretamente, e ainda bem, poupam-nos a isso. E então há diferentes níveis de abuso dentro do abuso sexual, e depois isso comporta diferentes tipos de acusação. Portanto, foi o que eu te retirei daí.
Portanto, é óbvio que aqueles que foram abusados de forma mais violenta e envolvendo penetração serão casos muito mais graves e terão sido também aqueles que ficaram mais afetados, obviamente. Então, estamos com François Debord nesta altura em que se cria a associação, em que se faz a conferência de imprensa, em que a coisa se torna pública, em que rebenta a bomba, basicamente. E depois passamos para a vida do Emmanuel Thomassin, que é um homem atormentado, sim, frágil, mais vulnerável. Ele mesmo fisicamente passa mais esta imagem, portanto assim magrinho, com as faces assim muito esculpidas, sabem? As bochechas assim um bocadinho chupadas. Tem assim uma espécie de ataques epiléticos de origem nervosa. É difícil para mim perceber exatamente o que é aquilo, mas acontece em alturas em que ele está muito enervado. Tem uma relação com uma mulher, uma relação assim um bocado tóxica, portanto parece que ela é muito ciumenta, muito insegura, parece que também foi vítima de abusos, então tem essa relação, tem uma situação de trabalho pouco definida, mas tem uma relação muito boa com a mãe, que o apoia então neste processo quando ele se dirige a esta associação, quando ele denuncia o caso dele também. E então nós vamos a isso, acompanhando cada um destes casos e vamos ficando revoltados, mas é sempre uma coisa calma, eu não sei explicar isto muito bem. E na igreja eles tentam abafar um pouco, tentam salvar a face de uma coisa que é tão grave. E então, para resumir um pouco essa parte também, eu vou ler aqui um excerto de um artigo que foi escrito por João Lopes para o Diário de Notícias a 12 de dezembro de 2019, que diz assim: daí a importância paradoxal porque terrível da expressão "graças a Deus" que dá título ao filme. Não se trata, entenda-se, de uma citação abstrata de um voto piedoso. Nada disso. No contexto desta história, a sua origem está numa frase lamentável, dita pelo cardeal Barbarin, numa conferência de imprensa em que reconheceu a gravidade do comportamento pedófilo de Prenat. E diz, e aqui cito: estamos perante factos que datam de há muito tempo e, graças a Deus, todos esses factos prescreveram. Ou seja, aquilo que eu interpreto desta frase é que ele vai invocar o nome de Deus para, enfim, como um alívio por algo tão grave já não poder ser julgado. Por algo tão grave que eles deixaram que acontecesse, porque a partir do momento em que eles sabiam que estava a acontecer, o que tinham que fazer era retirá-lo. Não continuar a colocá-lo em contacto com outras crianças de que ele pudesse eventualmente abusar e estragar a vida. Pronto. Eu gostei muito do filme. Eu acho que é um filme que, apesar deste tema tão pesado e perturbador, consegue-se ver bem. Enfim, é sempre indignante, quer dizer, se estiver saudável da cabeça, acho que vai ser sempre indignante, não é? Ver um filme destes, indignante. Revoltante. Não tenho a certeza se indignante existe. Por isso vou deixar de dizer a palavra. Bom, acaba por ser sempre muito revoltante. Eu, em relação a estes casos, portanto, eu sou cristã e pertenço à Igreja Católica, foi nessa igreja que eu fui batizada, etc. Mas há muitas coisas da instituição de que eu não gosto. Por isso é que... e eu percebo que as pessoas tenham essa imagem da igreja também, que sejam muito críticas, e é bom que sejam muito críticas, eu acho que isso é positivo. Eu acho é que depois às vezes também há muito preconceito em relação a quem acredita em Deus, portanto, não separando o que é a crença numa entidade superior do que é a total vassalagem a uma instituição ou, enfim, organismo, que é quase um organismo empresarial. Pronto, há esta questão para mim de ser só homens, pronto, ser uma coisa muito masculina. Depois há aqui várias questões que eu acho que são um problema, que é a questão da relação com o sexo, a questão da homossexualidade, a questão de... é isso, de não se poder falar de sexo, de não... Este tabu que se criou à volta de uma coisa que é natural e que faz parte da vida humana. Mesmo esta questão do celibato, portanto, esta ideia de que o próprio sexo conspurca a vida da pessoa, acho uma ideia já muito desatualizada e muito danosa da instituição. Portanto, eu acho que o celibato devia ser opcional, quem quisesse era, que não quisesse não era. E sobretudo a questão da inclusão das mulheres, não é? Porque a mulher não é pura, seja lá o que isso for, da pureza. E depois esta questão da... ou não é pura ou outras coisas quaisquer, porque depois há vários fundamentos para a mulher não estar incluída na igreja. Pronto, alguns é porque na Bíblia não aparece, blá blá blá, e depois eu acho imensa piada porque em algumas coisas esse
literal na leitura da Bíblia e noutras coisas diz não, não, isto é só metafórico. Portanto, é muito engraçado aquilo que se escolhe para ser metafórico e aquilo que se escolhe para ser literal. Mas enfim, estas questões de pedofilia são tão ou mais chocantes precisamente porque estamos a falar de crianças, estamos a falar de seres completamente vulneráveis e fáceis de manipular, vamos lá, e que são deixados ao cuidado destes padres, destas pessoas que supostamente se dedicam à contemplação e ao serviço aos outros, em que se pode confiar plenamente, e abusam desse estatuto. E depois, pior ainda do que isso, são aquelas pessoas que descobrem que isto se estava a passar e encobrem para guardar o bom nome. E depois, claro, obviamente, é pena que tenha demorado tanto tempo, mas depois começam a arrebentar estas histórias e a credibilidade da Igreja, porque já não era muito boa, começa a vir por ali abaixo. Portanto, eu acho que qualquer organismo, religioso ou não religioso, que é feito por homens e por mulheres também, é falível. Não funciona a 100%. Há falhas sempre. E há sempre quem se dedica e é incorrupto e há sempre quem é oportunista e corrupto. Eu acho que é inevitável. Fingir que isso não acontece, acho que não faz sentido. E, sobretudo, quando prejudica as outras pessoas também. Quando está a prejudicar um grupo de pessoas. Neste caso, crianças. Portanto, há aqui muitas opções que se foram tomando ao longo do tempo que se verificaram completamente desastrosas e desumanas, que é precisamente o oposto daquilo que devia ser o exemplo dado pelos padres. Não é? Quer dizer, é isso que para mim é sempre muito chocante. Pronto, eu não tenho mais nada a dizer sobre o filme. Como obra cinematográfica, eu achei muito interessante a forma como está estruturada e como eles fazem o arco narrativo. Portanto, eles depois começam-se a encontrar todos uns aos outros, o Alexandre Guérin, com o François Debord e depois com o Emmanuel Thomassin, e há uma reunião com todos na casa de Alexandre Guérin, também em que eles falam, em que se percebe que são pessoas bastante diferentes. Eles são muito diferentes uns dos outros, mas há ali um nível de entendimento que eu acho que também vem do facto de terem todos passado pelo mesmo. E acho que é muito bonito de se ver também o apoio. Não é toda a gente que os apoia, mas quem apoia está lá com eles mesmo até ao fim, portanto, e sempre muito presentes e com muito amor. E eu achei isso muito bonito neste filme, que poderia se transformar muito facilmente num filme desgastante, muito negativo, muito negro. Acho que é muito fácil pela própria história em si. Mas depois, como o realizador nos dá estes espaços para respirar da família, dos filhos, da mãe, enfim, dos amigos até, acho que ajuda a tornar o filme mais fácil de ver, mesmo não descurando todas essas partes que são chocantes e que são vergonhosas, neste caso no que diz respeito à atitude da Igreja em Lyon, ou da Diocese em Lyon. Pronto, espero que tenham a oportunidade de ver o filme. Outras sugestões, outras ideias, se já viram o filme, deixem lá em baixo e até à próxima. Tchau, tchau!